Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de 12 às 13 horas pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 em Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 18 horas. Aliás, você pode visitar nosso novo site, www.gentequefala.com.br, curtir nossa página Facebook/programa Gente que Fala, participar pelo Twitter, @Gente que Fala M, WhatsApp, é o 11 aqui, São Paulo, 974012235 e o telefone à sua disposição, 5052-6622. Participando conosco. Aliás, quem ligar hoje, antes que eu anuncie os nossos convidados, quem ligar hoje para 5052-6622, nós, em homenagem ao Outubro Rosa, o Gente que Fala vai distribuir todas as quartas-feiras 2 exemplares do livro Bem-Estar, gentilmente doado pelo Centro de Oncologia do Hospital Bandeirantes. O livro traz dicas e informações importantes sobre alimentação, beleza, sexualidade, atividades físicas, direitos concedidos pelo governo que auxiliarão e esclarecerão as principais dúvidas dos pacientes durante o tratamento oncológico. A apresentadora Ana Maria Braga e a autora Glória Pérez participam da obra com testemunhos sobre a superação ao câncer. O Hospital Bandeirantes tem o site www.hospitalbandeirantes.com.br e tem um telefone também, 3345-2272, mas no nosso telefone aqui no Gente que Fala, 5052-6622, nós estaremos dando de presente toda quarta-feira este livro que Bem-Estar, né? Estaremos distribuindo. Conosco hoje, gerente comercial da Uniodonto, Adonias Alves. Bom tê-lo aqui, Adonias. Muito obrigado, prazer é meu. Também conosco, o urologista Shuichi Fujisaki. Acertei, doutor Fujiwara? Correto. Especialista em andrologia e geriatria. Isso. Correto? Também conosco a empresária Mirna Halley de... Andrade. De Andrade eu errei, isso. Né? O mais fácil. Você é superintendente da ONG Américas isso, Amigas, da né? UCIP Américas Amigas. Obrigada pelo convite. Eu prometo tentar acertar o Andrade certo. depois, tá? Também conosco o ginecologista e obstetra Rogério Felize, que é membro da diretoria da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo. Prazer tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. Olha, um assunto interessante que eu peço a participação de todos que estão aqui. Casados há 65 anos, Italvino Poça, de 89, Diva Alves de Oliveira Poça, de 80, morreram na última sexta-feira, lado a lado, em um hospital de Porto Alegre. Ele foi vítima de leucemia e ela de câncer na bexiga. Foi levado à emergência na sexta de manhã, mas como os médicos conheciam sua história, puseram-nos juntos no mesmo quarto onde ela morreu, 40 minutos após. Diva e Italvino foram enterrados juntos no dia seguinte. A participação de todos neste assunto, doutor Adonias, doutor Shuichi, eu ainda acerto, a Mirna e o doutor Rogério, por favor. Pode ser, doutor? Pode. Eu acredito que pela idade, não pela idade, mas pelas condições de saúde, que eles eram portadores, né, de doenças, né? E o que motivou realmente a vida, né, a força que eles tinham, era o relacionamento emocional que tinham um com o outro. Um era a força do outro. Então, no momento da perda de um deles, o outro também perdeu toda a força. Por isso, eu acredito que essa é a explicação deles terem uma perda quase que momentânea, né, um atrás do outro. Adonias? Eu acho que a ligação, né, em razão do tempo, de ter esse tempo tão grande de convivência, né, realmente faz com que a pessoa ela acaba, como diríamos, tornando-se um único ser, né? E na na ausência de uma dessas pessoas, acaba ocasionando o que ocorreu aí. Mirna? Isso, exatamente. Eu acho que isso até é comum entre casais, né? Os meus pais, por exemplo, não morreram no mesmo dia, mas o espaço entre o falecimento de um e outro foi 6 meses. Isso é comum. Aí você pode acompanhar, então, o desenvolvimento dessa
Podemos dizer solidão. Solidão e talvez, né, falta do outro e a sensação de que talvez não tenha muito mais coisa pela frente, sozinho, né? Doutor Rogério? O ano passado eu acho que teve outros 2 relatos semelhantes, né, que tomaram conta da mídia também. É muito frequente isso. Os colegas que tratam de idosos relatam bastante essas situações em que pouco tempo depois de um falecer, o outro acaba falecendo. Existe um vínculo muito grande, né? Muitos anos de convivência, eu acho que isso é impressionante. A ciência ainda não consegue explicar certas coisas. Será que o emocional conduz a isso? Com certeza. Sem eu acho dúvida, que deve ter alguma emocional. coisa. E eles estavam beirando já os 90 anos, né? 89 Sim. anos. E também pela Já tinham doença... passado dos 80. Sim, eles tinham uma certa dificuldade de locomoção e deslocamento. Com isso, acaba limitando o relacionamento também com outras pessoas, né? E acabam, essa convivência a 2, praticamente o mundo, de certa forma, ela diminui, né? Você está acompanhando o Gente que Fala, hoje com o gerente comercial da Uniodonto, Adonias Alves, urologista Shuichi Fujisaki, a empresária Mirna Halay de Andrade, o ginecologista obstetra Rogério Felizi. Outubro Rosa, estamos no Outubro Rosa, mês que marca a campanha mundial de combate ao câncer de mama, doença que só no Brasil atinge mais de 50 mil mulheres por ano, causando mais de 10 mil mortes. O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a importância dos exames de prevenção, já que quanto mais cedo se detecta o problema, maior a possibilidade de cura. Doutor Rogério está com uma fita rosa. É o nosso símbolo. Isso, eu também. É o símbolo que marca a campanha aí, mundialmente conhecida. Vários locais do mundo agora estão enfeitados pela cor rosa, exatamente pela nossa campanha aí. Mirna? Exatamente. Nós temos em São Paulo já vários prédios comerciais, além dos monumentos e prédios públicos. E a ideia é chamar a atenção para a cor rosa e para as pessoas prestarem atenção e saberem que tem alguma coisa acontecendo e que isso está relacionado ao câncer de mama, à prevenção, ao diagnóstico precoce e tudo isso. Você falou a palavra que não existe no Brasil, hein? Prevenção. Doutor Rogério. Aliás, doutor Shuichi, esta é uma palavra que não se pratica no Brasil. Prevenção. Sim, mas a tendência mundial é direcionar a prevenção. Mas nós estamos falando do Brasil. Esse é o maior obstáculo, acho, que nós encontramos em todos os segmentos da medicina. Sim, mas essa informação já avançou bastante, né? Eu acredito que a população já tem uma certa consciência. E é exatamente essa a nossa grande bandeira, né? É alertar sobre a necessidade dos exames de mamografia, de ultrassom, a visita ao médico, a mulher fazer o autoexame para detectar alterações precoces. Então, é isso que a gente quer levar para a população. Ela estar atenta ao fato da existência do câncer de mama. Então, isso é fundamental. Mirna? Isso. A prevenção, quando se fala em prevenção de câncer de mama, na verdade, é a mesma prevenção em relação a todos os outros cânceres, né? Obesidade, sedentarismo, todos esses fatores que influenciam... Eu diria não ao câncer, mas todo sintoma, toda doença. Exatamente. Nós não temos. No Brasil, prevenção, eu me refiro sempre a isso. Aliás, eu sou só jornalista, né? Mas tem um amigo médico que, quando se fala de câncer, a pessoa está com câncer. Então, ele diz assim, olha, há 30 anos a gente já podia perguntar para ele onde ele queria ser sepultado, que tipo de sepultamento ele queria. Hoje em dia, quando se diagnostica dentro do período correto, quando há uma prevenção neste período, aí nós podemos superar essa doença que ainda é um negócio terrível, né? Ninguém quer ouvir falar, ninguém quer. Só quando tem com os outros, né? A gente nunca imagina que tem esse problema com a gente. Essa palavra ainda assusta muito, Sim. né? Então, mas hoje os índices de cura têm aumentado gradativamente, isso é super importante. Os tratamentos recentes, os medicamentos quimioterápicos têm feito a gente conseguir altos índices de cura. Lógico, quanto mais precoce, para a gente é fundamental. Mas mesmo aquelas que descobrem um pouco mais tarde, a gente tem
tem conseguido resultados bem satisfatórios. Viu? Doutor Siwish? Sim, com os exames atualizados, né, com a tecnologia que vem melhorando, ele ajuda muito um diagnóstico precoce. E quanto mais cedo, ou seja, no início da doença, é onde se encontra os resultados. Essa seria, acho que, um dos objetivos da prevenção. Sim, né? Sim, Pegar no início da exatamente. doença. Aqui nós estamos falando de câncer de mama, que, aliás, hoje já se sabe que não é privilégio das mulheres, né? Sim. Não é só para as mulheres o câncer de mama, né? Mas o doutor Siwish, este é um problema para os homens, é na próstata. Sim, porque Eu já estou avançando existe, aqui. vamos dizer assim, uma origem embriológica, né? O que Sim. a mulher tem de órgãos, o homem tem de uma forma paralela. Né? Os órgãos genitais, né? Os sexuais, que respondem aos hormônios. Ela tem uma atividade muito alta. E essa atividade, ela acelera também alterações. E por isso que a incidência de câncer nesses tecidos é maior. Sim, é porque eu estou fazendo essa ligação entre os assuntos, porque para a mulher, né, o temor é o câncer de mama, para o homem é o câncer de próstata. Estatisticamente, em termos de frequência. Né? E a prevenção existe por parte dos homens? O homem é macho, não Também. faz essas coisas. Bom, mas não é só o toque prostático, né? Existem Sim. outros exames também. Mas agora, muito importante que a somatória desses exames é que vão dar um diagnóstico melhor. Né? Doutor Rogério, o que se pode indicar como prevenção para as mulheres? A gente fala assim que existem alguns fatores que aumentam o risco, né? Obesidade, tem um aumento dos níveis de conversão periférica hormonal, então aumenta o risco. Então a gente o uso de anticoncepcionais durante muito tempo, o uso de hormônio durante tempos prolongados, mais do que os indicados atualmente, pode levar ao aumento de risco. Então a gente tem que tomar alguns cuidados, tem que sempre seguir a orientação médica para qualquer tipo de medicação, inclusive os anticoncepcionais e os hormônios que a gente usa na menopausa. Tem a próxima notícia sobre a ONG que nós temos aqui, Américas Amigas, para apoiar o Outubro Rosa. A ONG que luta contra o câncer de mama viabilizou a capacitação de 12 médicos radiologistas e 72 técnicas em mamografia das instituições beneficiárias da Américas Amigas. O treinamento foi feito pelo Hospital de Câncer de Barretos e pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Como funciona essa capacitação e qual a sua importância, Mirna? Isso. A Américas Amigas tem como objetivo a luta contra a alta mortalidade por câncer de mama no Brasil. E nós fazemos isso doando equipamentos, que são os mamógrafos, para as instituições que atendem população de baixa renda. População SUS, nós temos vários projetos em São Paulo, são 22 projetos no Brasil, 8 deles em São Paulo, na Grande São Paulo. Além de cuidar desses equipamentos, de doar os equipamentos, cuidar dos equipamentos e acompanhar os projetos, a Américas Amigas começou a fornecer, proporcionar treinamento para as técnicas que utilizam esses equipamentos para que os exames realmente sejam bem feitos. E mais recentemente começou com uma parceria com o Einstein e o Ministério da Saúde a treinar os médicos que laudam os exames. E com a nossa participação na campanha Outubro Rosa, que é a conscientização, nós tentamos fechar todo o ciclo de ações que nós podemos fazer para diminuir a mortalidade por câncer de mama no Brasil. Você citou o Albert Einstein, mas tem o Hospital de Barretos. Isso, também. as técnicas elas são treinadas no Hospital de Câncer de Barretos. Elas ficam 15 dias no Hospital de Câncer de Barretos e os médicos um mês aqui no Hospital Albert Einstein. E depois desse treinamento vão para onde? Elas voltam para as instituições, todas essas técnicas elas são provenientes das instituições beneficiárias da Américas Amigas, elas voltam para a instituição com um upgrade na maneira de fazer exame, com mais conhecimento, com mais... não só em relação à técnica em si, mas como cuidar da paciente, como tratar essa paciente. Tem muitas pacientes que têm medo de fazer o exame. Todo esse treinamento faz parte do curso de Barretos. Eu brinquei com o doutor Siwish agora, que homem tem um medo danado de fazer exame de próstata. Mulher também? Tem, porque a mamografia existe não é bem um mito, mas a mamografia dói um pouquinho, as mulheres sabem disso.
para umas mais, para outras menos. Então, existe um período, normalmente se indica que a mamografia seja feita após a menstruação e não antes, quando a mama está mais dolorida. E as mulheres, algumas têm medo, algumas porque nunca fizeram. Existe também, dependendo da região do país, tem maridos que não querem que as mulheres façam o exame, porque ela vai se despir, mesmo que seja, né, em frente a uma mulher, que é a técnica. Existe na mulher de baixa renda, existe a dificuldade de chegar ao local, às vezes por não ter dinheiro para chegar lá, condução, às vezes por não ter quem fique com os filhos, quer dizer, é todo um complexo de coisas que torna o absenteísmo um problema grande para a mamografia e para outros exames também. Doutor Rogério, já teve esse problema de mulher que fica hesitante em procurar o médico porque o marido não deixa? Tem. Por incrível que pareça, até aqui na Grande São Paulo a gente vê situações semelhantes. E há pouco tempo atrás eu me deparei com uma situação que é incrível, mas tem mulheres que não procuram o médico do medo do diagnóstico. Sim, existe. Então, ela sabe que está com nódulo, às vezes aquele nódulo chega até formar uma ferida por fora da pele, e ela esconde da família, esconde dos médicos, porque ela tem medo do diagnóstico. Então, isso é uma das coisas que a gente luta muito para desmistificar, que não esconda, né? Quanto mais rápido ela for procurar o serviço médico, quanto mais rápido ela chegar nas mãos de um profissional qualificado, melhor vai ser o tratamento dela. Então, ainda existe pessoas que o marido impede ela de procurar um serviço de saúde por ciúmes. Existem situações em que a mulher mesmo evita de procurar por vergonha, por medo do diagnóstico. Então, é essa a nossa grande campanha. Esse medo eu até compreendo, como já me referi no início, né? Essa palavra é temida por todo mundo. Todo mundo se assusta, sim, né? Sim. Mas agora o machismo impedir que as mulheres façam a prevenção... Incrível, né? Doutor Silwisch, o machismo é diferente, né? A pessoa não procura o médico porque o homem... Mas também o homem, quando ele... A idade que é importante para que ele comece a fazer os exames é a partir dos 40 anos, né? 40 anos. Enquanto que no caso da mulher, eu diria, após a puberdade já tem alterações hormonais? Sim, após a puberdade ela já tem que fazer o autoexame, se examinar, né? Mas exames de rastreamento, mamografia, geralmente é acima dos 35 anos, em algumas mulheres até um pouco antes, dependendo da faixa de risco, de antecedentes familiares e tudo isso. Doutor Silwisch, o senhor fala 40 anos? Estatisticamente, a partir de 40. Né? Tem um hospital que faz uma campanha aqui em São Paulo que os homens devem participar dessa campanha a partir dos 50 anos. É a idade oficial. Isso, estão colocando um pouco para mais. Agora o senhor está reduzindo essa idade. Era 40. Estão aumentando para 45. Porque 40 vai muita gente. Não, depende. Se tiver um antecedente, aí não dá conta. Aqui no Brasil é assim. Opa, 40 muita gente vai procurar. Até porque as pessoas de menos idade podem ter mais consciência da necessidade dessa prevenção. Aí os órgãos públicos falam, opa, vamos aumentar essa idade aí, porque vai muita gente. Agora, quando há um histórico familiar já de câncer, tumor de próstata, realmente aos 40, pelo menos, tem que fazer um exame. Mas aí o senhor está falando já de um... Não, mas o paciente ele não tem, mas ele tem antecedente familiar. Sim. É 40. Não, mas o senhor está falando de um antecedente familiar e que as pessoas com consciência procuram o médico, né? Agora, na verdade, a prevenção, para qualquer doença, não seria a partir dos 40 nem 50. Né? Seria desde o nascimento. A vida toda. Com relação à dieta, né? Alimentação, hábitos álcool, de né? atividade física. Tudo isso é importante. O senhor está falando só de coisa boa. Então, o homem, ele tem realmente uma fase da vida que ele não é acompanhado. Né? O pediatra normalmente acompanha até os 10 anos, e o urologista, vamos colocar do lado do homem, a partir dos 40. E do 10. Esse ato é entre 10 aos 40. Né? O jovem, de certa forma, ele fica abandonado. Né? Sim. Também acontece Não, com as nas mulheres a gente já conseguiu
com que o público jovem frequente o consultório do ginecologista para fazer exames de rotina, rastreamento, tudo. No homem, realmente, a gente percebe que existe um hiato aí, que se perde o acompanhamento do homem. A mulher, a gente já conseguiu conscientizar ela da importância desses exames. Mirna, qual é a participação da... Estatisticamente, as mulheres elas vão mais ao médico do que os homens, né? Sim. Isso é sabido. Homem geralmente tem muito medo de médico. Né? Elas já criaram esse hábito de, uma vez ao ano, eu vou ao meu médico para fazer os Hábito exames de recente. rotina. Recente. Eu acho que dos últimos 15, Você já 10, chegou 15 à anos. medicina. Já estava. Esse hábito já tinha sido já incorporado. existia. Né? Porque já desde os anos 60 já se tinha campanha de prevenção, né, do câncer do colo uterino. Sim. Então as mulheres já têm uma informação, né, de se fazer os exames muito antes do homem. Enquanto que o homem é a partir dos anos 80 para 90. Então é mais recente esse cuidado com relação a exames preventivos. Você está acompanhando conosco Gente que Fala. Cooperativas democratizam a odontologia no Brasil. Nos últimos anos, cooperativas odontológicas têm sido a melhor opção financeira para empresas, autônomos ou mesmo famílias que desejam melhorar a saúde bucal. Elas eliminam os intermediários, oferecendo serviço de qualidade com preços acessíveis e atuando pela constante redução nos custos do tratamento para que mais pessoas tenham acesso aos consultórios. Adonias Alves, você que é gerente comercial da Uniodonto, por favor. Então, as cooperativas hoje elas têm tido, né, um papel fundamental no que diz respeito a cuidar da assistência odontológica do brasileiro. Né? Elas estão pulverizadas pelo país de ponta a ponta. Hoje nós temos aí 141 unidades espalhadas pelo país, inclusive no Distrito Federal. Hoje nós temos em torno de 22 mil dentistas, né, que fazem parte dessas cooperativas. E atendemos aí diversas empresas, como pessoa física, pequenas e médias empresas, né? Então, hoje, o conceito da cooperativa ela foi criada para quê? Para dar trabalho ao dentista. Esta é a finalidade dela. Diferente das empresas mercantilistas, né, que têm outros interesses, né? É bem recente como é que eu posso, convênio odontológico? É convênio. Esse é o termo? Isso, Esse é o termo. convênio. É bem recente, porque convênio de saúde já é tradicionalíssimo. Agora, o odontológico é recente. Ele é recente a divulgação, né? Sim, mas essas cooperativas incentivam, facilitam? Qual é o papel dessas cooperativas? Todas essas cooperativas, elas na verdade são convênios odontológicos, né? Sim. Então são determinadas pela Lei 9656, que é a lei que regulamenta os planos de assistência médica e assistência odontológica, né? Então elas são regidas pela Agência Nacional de Saúde, né? Então elas são de fato convênios odontológicos. Tem as mesmas regras, as mesmas leis, idênticas, né? e os mesmos problemas? E os mesmos problemas. Não muda nada, né? Não tem... Quando se fala de cooperativa, de convênio, né, o cidadão já fica preocupado. O problema é que nós temos aí, se tratando de Brasil, né, em assistência odontológica, para se ter uma ideia, a assistência odontológica ela vem crescendo 17% ao ano, e isso em 10 anos, de 10 anos para cá. Isso aí, ela vem aumentando constantemente. Para se ter uma ideia, nós tínhamos em torno de 4 milhões de brasileiros que tinham assistência odontológica, isso em 2003. No mês de março agora, nós já passamos de 22 milhões. Né? Então, vem crescendo constantemente. Né? Cooperativa, quando se fala em cooperativa, quando se fala em convênio, nós vivemos numa região que esses termos são muito comuns. Nós estamos localizados aqui em São Paulo, Grande São Paulo, qualquer região que a gente se localize aqui, apenas São Paulo ou Grande São Paulo, o estado de São Paulo, mas e fora do estado de São Paulo, um pouco mais distante? Como é que acontece? Da mesma forma, e posso te dizer que cooperativa ela é mais forte. Convênio de saúde fora de São Paulo é problemático. Né? Nós vamos para o interior do estado. As situações, né, no interior do estado são diferentes das situações da capital, da Grande São Paulo, onde a pessoa sofre restrições quando vem para São Paulo ou sofre restrições quando vai para o interior. Certo. E o que acontece com essas cooperativas? Funciona tem restrições da mesma forma? Não tem restrição, não, porque as cooperativas, se a gente for parar para pensar, elas são mais fortes fora de São Paulo do que em São Paulo.
por incrível que pareça, se você for no Paraná, se você for no Mato Grosso, né, Goiás, Minas, né, elas são muito fortes, né? Haja visto a pulverização de cooperativas que existem na região sul, né? Ela já tem características de cooperativa mesmo, né? Na região sul. Então é muito forte e a gente não tem problema de atendimento, um pouco de rede, em razão do número de profissionais. Doutor Siuíche, está ouvindo com atenção? Algo a acrescentar? Existe uma tendência dos serviços de saúde abrangerem num todo, né? Realmente, no passado, a parte odontológica não era coberta, não tinha um atendimento. Né? Não tinha. Mas a tendência é ter essa cobertura, né? Que favoreça o cidadão. Que favoreça o cidadão, sim. Sem dúvida alguma. Você está conosco no Gente que Fala. Hoje o gerente comercial da Uniodonto, Adonias Alves, o urologista Siuíche Fujisaki, especialista em andrologia e geriatria, o ginecologista e obstetra Rogério Feliz e a empresária Mirna Halley, que é superintendente da ONG Américas Amigas. Eu gostaria que você abordasse um pouco mais esta ONG Américas Amigas. Isso, na verdade, Américas Amigas... Qual é a área de atuação exata? É só São Paulo? É fora de São Paulo? Américas Amigas não é mais uma ONG, hoje em dia ela é uma OCIP. OCIP é uma organização da sociedade civil. Eu tenho aqui ONG. Isso, na verdade, assim, ela acaba se apresenta ONG. Como ONG, porque sim, poucas pessoas sabem o que é uma OCIP, todo mundo sabe o que é uma ONG, né? Mas ela já é uma OCIP. Acho que colocaram aqui ONG, porque a Zancopé é mais fácil você falar ONG do que OCIP. Isso, exatamente. Mas a Américas Amigas, ela teve início em 2008, se tornou OCIP e desde 2009 ela tem doado equipamentos para todo o Brasil. Então, nós temos projetos do Rio Grande do Sul ao Amazonas e na região norte, em especial, nós temos 2 projetos muito importantes que são mamógrafos instalados em 2 navios da Marinha que atendem as populações ribeirinhas do Amazonas e do Pará. Esses projetos são de vital importância, porque muitas vezes essas comunidades elas não têm, na maioria das vezes, ou frequentemente, ou é um fato isso, que elas não têm acesso à saúde, a não ser que seja por meio desses navios. Os da Marinha são lá. 2. Isso, a exatamente. Marinha trabalha lá atendendo a população indígena, não exatamente. Só indígenas, né? Os ribeirinhos. Os ribeirinhos eu estive todos. Numa comissão dessas agora há um mês, mais ou menos, na ilha de Marajó, e é impressionante a quantidade de mulheres que nunca fizeram exame e mulheres que simplesmente não sabem quantos anos elas têm. A esse ponto? A esse ponto. Não tem identidade, não tem RG, não tem absolutamente nada. Não tem informação pessoal alguma? Nenhuma. Mas isso é só na população indígena ou ribeirinhos? Ribeirinha. Né? Nós não fomos a população indígena. Esses navios, eles atendem a população ribeirinha. Você está conosco acompanhando Gente que Fala pela rádio Trianon AM 740, Rádio Universal AM 810 em Santos, AltV, www.altv.com.br. Voltaremos em instantes. Nós acreditamos que a educação é, de verdade, a única e possível ferramenta para construir uma sociedade melhor. Os Prêmios Santander Universidades eles foram criados em 2005 para valorizar as ideias criativas de dentro das universidades. Considerado já por toda a academia como um dos principais prêmios de reconhecimento ao talento do universitário, do professor, do pesquisador brasileiro. Nós temos 4 grandes premiações, que são empreendedorismo. O Prêmio Santander tem ajudado não só com o financiamento dos vencedores, mas especialmente com a capacitação de milhares de empreendedores universitários brasileiros. O meu projeto se tornou um produto de sucesso exportado para o mundo inteiro. A premiação de ciência e inovação. Esse é o ponto principal, de focar uma ciência de boa qualidade com a inovação. Temos o prêmio de Universidade Solidária, que valoriza os melhores projetos de renda sustentável para populações de baixa renda. E, por fim, o Guia do Estudante, que é
um projeto de reconhecimento à gestão da universidade. E esse ano a gente tem uma novidade importante, que nós vamos dobrar o valor dos prêmios Santander de 1 para 2 milhões de reais, além das bolsas presenciais na Babson College. Ganhar esse prêmio, principalmente o curso na Babson College, me abriu muitas portas. Para estimular as inscrições, nós fazemos um planejamento atrelado a tipo de materiais que a gente quer fazer chegar nas universidades. Recebemos um kit e uma carta convite e também um folder com a explicação sobre os prêmios. Os nossos parceiros são absolutamente fundamentais e estratégicos na condução e na credibilidade que o prêmio conquistou ao longo de todos esses anos. Eles que fazem todo o julgamento de todos os projetos que são inscritos. Esses prêmios têm uma importância fundamental para motivar a nossa comunidade científica a apresentar projetos tendo um foco que é o desenvolvimento. Incentivando novas pessoas de talento a crescerem, a empreenderem. Poder, de fato, fazer parte da transformação do Brasil, na medida que a gente possa apoiar os grandes projetos do país e os grandes projetos das universidades brasileiras. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Você está vendo Gente que Fala pela Rádio Trianon AM 740 aqui em São Paulo, Rádio Universal AM 810 em Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Para você participar conosco, 50526622, nosso contato hoje com o doutor Nelson Letísio, cirurgião plástico. Doutor Letísio, boa tarde, doutor Letísio. Doutor Letísio, vamos falar sobre cirurgia reparadora após o câncer de mama, doutor Letísio. Olha, Jacopé. Alô? Está ouvindo? Alô? Alô, Jacopé? Alô? Mirna Ra.
diária de tomate e derivados poderia diminuir os riscos de câncer de próstata? Tem alguma coisa a ver? Comprovadamente não tem. Existem vários trabalhos, né, mas não foram comprovados essa eficiência. Outras pesquisas realizadas depois colocaram isso por terra. Não existe aumento efetivo do câncer de mama devido ao uso da reposição, a não ser que essa seja feita de maneira incorreta. Então, aquelas pacientes que já têm nódulos ou que têm um antecedente familiar importante, a gente evita de usar. Aquelas que, com indicação precisa, com segurança, foram avaliadas por um profissional, aí isso é importante. A mulher na menopausa, muitas delas são extremamente sintomáticas. Então, tem calores, irritabilidade, insônia, queda de cabelo, secura vaginal. Então, assim, o certo é ela procurar um profissional, um médico, um ginecologista, e depois de passar por uma avaliação, ela pode fazer uso de algumas medicações que diminuem esses sintomas. Mas, assim, os casais sofrem juntos, né? Porque a mulher realmente ela passa por um momento delicado e ela precisa que o marido esteja do lado dela, porque muitas vezes é uma fase difícil. Mirna, esse é o Maria do Socorro, que você comente a respeito de organizações contrárias à realização de mamografia. Vocês encontram esse problema? Isso é também polêmico, esse assunto volta e meia aparece. Mas o que se tem de concreto hoje em dia é que a mamografia é a melhor maneira de se detectar o câncer precocemente. Então, ela continua sendo preconizada, especialmente em países como o Brasil. Existe? Existe. Para tudo tem dois lados, né? Sempre tem. Teve uma pesquisa polêmica que saiu aí há pouco tempo atrás, falando de um país desenvolvido, onde o acesso à saúde é muito melhor do que o nosso, e aí eles fizeram dois grupos, um grupo que fazia a mamografia e o outro grupo que fazia, que não foi feito esse acompanhamento, só acompanhamento clínico. E aí eles não viram diferença, mas aqui os nossos serviços, comprovadamente, a mamografia é eficaz na prevenção do câncer. Dr. Swish, isso acontece também com os homens? Sim, perfeitamente, né? Os exames são muito importantes para dar o diagnóstico correto final, né? Sem os exames não há possibilidade de... É que me assusta uma situação dessa quando você descobre que tem pessoas contrárias a tudo que eu estou aqui me batendo desde o início com relação à prevenção. Aí se descobre, né, que tem pessoas contrárias. Isso, porque a simples palpação seria o exame básico, né? É importante atualmente também se autoexaminar, que é muito importante. Mas acontece que as técnicas, né, os equipamentos evoluíram tanto que é muito importante que se faça uma avaliação com esses exames. E a mamografia, ela possibilita que o câncer seja encontrado no estágio in situ, Sim, né? Que a existem probabilidade lesões de que não cura são palpáveis, altíssima. isso que é importante. Tem um tipo específico de câncer que se chama carcinoma in situ, né? Que é antes dele partir para a fase da invasão. Isso. Em algumas vezes, esse carcinoma in situ ele é microscópico, ele é pequeno. Algumas vezes a gente identifica ele através de algumas microcalcificações na mamografia e não são palpáveis. Ou seja, esse é nosso foco. Me confirma ou desminta a afirmação, porque, como eu disse, sou só jornalista. Mas um médico uma vez me disse que esta é uma doença terrível, porque muitas vezes não é detectada, porque é o próprio tecido.
Então, existe a dificuldade da detecção porque é o próprio tecido que está se desenvolvendo, a não ser quando há anomalias que acontecem. Na verdade, são as células básica que a gente chama. Mas nesses casos em que ele é microscópico, que são pequenos focos, que esse é o caso que a mamografia mostra para a gente ali, microcalcificações que não estão presentes ainda. Então, a grande diferença vem aí. Tumores de 1 centímetro, de 1,5 centímetros, que a gente consegue identificar só através do exame. Então, essa é a nossa briga. Que é exatamente o estágio onde a probabilidade de cura é maior. Sim, então, ultrapassa 90%. Com essa dimensão, que o senhor fala de 1 centímetro, 1,5 centímetros, é difícil o diagnóstico, detecção? Sim, porque a mulher nem sempre, e principalmente mulheres jovens, nem sempre ela consegue diferenciar o tecido mamário normal, que são as glândulas mamárias, de um tecido patológico, que é um tumor. Então, é aí que o exame entra para diferenciar o que é glândula normal e o que é doença. Sim. Eu vou fazer um paralelo com relação à próstata, então. Sim, não é? Os tumores também aparecem do nada, né? De uma célula normal, ela vai se transformando. Não é? Então, quando ela é muito minúscula, realmente o diagnóstico, quando existe uma suspeita, alteração de alguns exames, se faz uma biópsia para comprovação. Veja, o processo é tão pequeno que a própria biópsia se faz pelo menos 12 punções. Que de repente você pega um fragmento e não tem o câncer. Então, veja. Então, isso está explicando que o tumor é muito localizado e pequeno. Então, daí a necessidade de ter mais amostras, de 12 até 18. Se aumentar o ponto, se aumentar os pontos, né? Isso é muito importante porque nós estamos detectando ou fazendo um diagnóstico precoce. Né? Eu acho que tem um ponto que a gente gosta de esclarecer, acho que a Mina pode me ajudar também, é com relação ao autoexame. O autoexame, né, em algum momento foi questionado, né, pelas algumas sociedades médicas. Mas o autoexame, qual que é a grande ideia do autoexame? A mulher se conhecer. Então, a mulher, se faz o autoexame após a menstruação, ela conhece as mamas dela. E aí, numa determinada fase, ela vai falar, opa, tem alguma coisa que não estava aqui. E aí ela vai procurar o serviço médico. O que a gente gosta de dizer, enfatizar bastante, é assim, o autoexame não exclui a necessidade da mulher procurar o médico e de fazer os exames de rotina. O autoexame é fundamental para ela se conhecer. Então, a maioria das pacientes que acabam procurando a gente nos serviços de referência, ela fala, poxa, doutor, tem um negócio aqui que não estava aqui, o que será que é isso? Porque muitas vezes a gente faz o exame, a mamografia, por exemplo, em determinada faixa etária, ela é realizada anualmente. E a mulher consegue identificar um tumor no período entre um ano e outro. Então, isso é importante. Eu acho que o autoexame já foi muito criticado. O autoexame não exclui a necessidade de um profissional habilitado, um médico, um mastologista, um ginecologista, mas a mulher se conhecer. Ela mesma olha no espelho e fala, poxa, tem uma feridinha que não estava aqui, ou está saindo uma secreção que não estava saindo. Então, é importante isso também, né, Mina? Exatamente. Mas... Esse autoexame da próstata já fica um pouco difícil, né, para eles fazerem, mas, de toda forma, tem o testículo, né, a bolsa escrotal, que é externo. Então, ele, pela palpação, ele consegue notar também um caroço, alguma condição diferente do que era antes. Externo? Isso já é um alerta. É externo? Não, o testículo é externo. Não, é uma palpação externa? Não, é muito mais fácil. Não, da próstata é interno, né? Sim. Mas, por exemplo, para ele fazer um autoexame fica muito difícil. Né? Sim. Mas tudo que pode ser palpável, né, examinado, como a mama, a mulher ela pode se examinar. E o homem também ele pode examinar, não a próstata, mas com relação ao testículo, né, outros órgãos. Então, Rogério, e o homem que tem... O homem com câncer de mama é um pouco difícil, porque ele tem uma resistência, porque ele acha que é uma doença de mulher, né? Mas é uma incidência não tão pequena. E o importante é assim, que a maioria das pessoas que a gente pega, homens com câncer de mama, geralmente em estadiamento bem avançado, por essa resistência de procurar um mastologista ou ginecologista. Então, existe uma dificuldade. Mas também, da mesma forma, ele vai se examinar e vai perceber. E aí eles percebem, aí começa com aquela... não, isso deve ser alguma coisa muscular, vou tomar um remédio. E aí vai retardando o diagnóstico.
É importante, a gente até tem ultimamente tem algumas matérias falando de câncer de mama em homem, e o homem também faz mamografia, também faz ultrassom, lógico, não de rotina igual a mulher, mas deve procurar. Sentir alguma coisa de diferente, procura o médico. Você está conosco no Gente que Fala, doutor Letício, doutor Nelson Letísio. Boa tarde, doutor Nelson. Como é que está, Zancopé? Tudo em ordem? Contato com o doutor Nelson Letísio, que é cirurgião plástico. Podemos conversar agora? Sim, senhor. Estou todo ouvido o seu. Uma oportunidade. Conosco no Alô, estúdio, o gerente comercial da Uniodonto, Adonias Alves, o urologista Silwishi Fujisaki, a empresária Mirna de Andrade, que é superintendente da ONG Américas Amigas, o ginecologista obstetra Rogério Felize, participando conosco do estúdio no nosso Gente que Fala. Alô, 200 milhões de homens sofrem com disfunção erétil. Cerca de 200 milhões de homens em todo o mundo têm algum tipo de disfunção erétil. A proporção aumenta com a idade, que com a expectativa de vida maior vem aumentando a estatística. Nos últimos 30 anos, porém, houve grande evolução nos conhecimentos da fisiologia, com tratamentos medicamentosos e cirúrgicos. Quais os principais motivos para evitar a disfunção erétil? Tem como evitar a disfunção erétil, doutor Silwishi? Bom, veja só, o que é uma disfunção erétil, né? Seria a dificuldade de se conseguir uma ereção necessária para iniciar o ato sexual e a manutenção dessa ereção. A ereção nada mais é do que o enchimento dos tecidos penianos com uma determinada pressão que vai dar essa rigidez. Então, qualquer alteração que interfira nessa manutenção do sangue, ela vai promover uma dificuldade à rigidez, à ereção. Agora, como prevenir? Aí entra na palavra que eu já usei. Veja só, como essa rigidez, essa ereção, ela depende da vascularização, da inervação, dos hormônios, né, também, e dos tecidos penianos. Qualquer alteração metabólica, alguma doença que possa alterar ou interferir, ela vai levar como consequência uma perda de ereção. Muito importante ainda as condições psicoemocionais, né, de relacionamento, a companheira. Está aumentando esse índice exatamente porque a expectativa de vida está aumentando. Né? Então, 70, 80, 90 anos, o organismo ele vai debilitando de certa forma. A diabetes vai avançando, neuropatias, hipertensão, são condições que também interferem na rigidez. Existe relação entre o diabetes e a disfunção erétil? Sem dúvida. Veja, a diabetes ela interfere no tecido, de um modo geral. Entre um dos tecidos mais importantes é a parte dos nervos, né? Então, é chamada neuropatia diabética. Então, ela traz um descontrole na entrada e saída do sangue. E, com isso, promove também uma dificuldade à rigidez. Quais são as outras doenças que você Tem hipertensão, hipertensão, alterações hormonais. Existem lesões traumáticas também, ou resultante de outros traumas, tipo cirúrgicos, né, da região próstata, prostatectomia. É muito comum ter uma queda da ereção após essa cirurgia. Tratamento de tumores da região, bexiga, intestino. E também traumas de coluna, né? Sim. Da coluna, que afeta os nervos. Traumas penianos também, né? Tem lesões no pênis. Até tem um nome muito popular, que é a fratura peniana. Sim. Ela acaba promovendo uma fibrose, que além da falta de rigidez, ela pode começar... A fratura existe? O termo é fratura. Sim, sim. É um rompimento, né, do tecido. Sim. Existe, e essas sim. fórmulas mágicas que são anunciadas aí como solução para esses problemas dos grandes laboratórios são comprovados, né? Sim. Que ele aumenta a vascularização, a circulação do sangue, pode ter uma resposta. Sim. Agora, muito importante que também pode ter contraindicações, né? Uma vez que elas atuam na parte circulatória. Mas são comprovadas, sim. A eficiência existe? A eficiência, sim, desses medicamentos. É comprovado? Sim. Mas, não, é bom não, que comprovada se porque tem resultados. Sim. Né? É comprovado, mas o senhor fala de efeitos colaterais que são prejudiciais. Sim, tem alguns efeitos colaterais, mas isso tem que ser avaliado por um médico. Né? Não, é só... Um cardiologista. É só para que as pessoas não achem que é uma maravilha, já vai na farmácia. Por exemplo, porque aqui não precisa de receita nenhuma para chegar na farmácia. Por exemplo, uma contraindicação muito clara, existem alguns medicamentos cardiológicos que são à base de nitratos, né? Então, Sim. aí já está contraindicado. Né? Perfeito. Uma vez que ele aumenta o fluxo sanguíneo, algumas doenças que são hemorrágicas também teria contraindicado. Né?
Isso é bom esclarecer sempre, né? Isso é muito bom que se esclareça sempre. Você está conosco no Gente que Fala. Vamos falar sobre o... Cadê? Me perdi aqui de novo. O otimismo do paciente é muito importante para os resultados do tratamento contra o câncer de mama, porém é importante que ele conheça a realidade para não alimentar falsas esperanças que podem causar o efeito contrário com grandes decepções. Segundo alguns médicos, quanto melhor o paciente entender o processo de cura, melhor reagirá diante dos problemas que surgirem. Dr. Rogério. Eu acho que assim, a parte psicológica do paciente com câncer de mama é uma coisa fundamental para a gente. Assim, na maioria dos serviços que a gente trata de câncer de mama, sempre tem um acompanhamento psicológico. O esclarecimento para paciente é fundamental. Hoje em dia não existe mais aquela história de esconder o diagnóstico da paciente. Então, a partir do momento que ela sabe da doença, ela tem que saber pelas fases que ela vai passar. É a quimioterapia? Sim, infelizmente é a quimioterapia, mas é isso que vai te fazer ficar curada. Vai cair o cabelo, doutor? Não tem problema, depois o cabelo cresce novamente. Isso, a gente tem lenço, tem chapéu, tem peruca, a gente ajuda. Quer dizer, o médico tem essa função de esclarecer a paciente das fases que ela vai passar e colocar tudo para ela, quais as porcentagens. Hoje o jogo é aberto, né? Não existe mais essa... O Adonias estava se referindo a instantes antes do início do programa, que ele esteve num evento onde as pessoas estavam recolhendo cabelo, doando o cabelo, não é? Elas estavam doando o cabelo para, no caso, está fazendo perucas, né? Que são doadas, era uma entidade lá, não lembro qual o nome, né? Mas eu achei bem interessante. Até propus a minha filha, mas ela não aceitou doar o cabelo. Muita gente. Cada um. A gente faz doação de cabelo, próteses mamárias com uma série de coisas, mas é importante. E tem uma coisa, nessa parte psicológica, que era um assunto que a gente estava tentando conversar com o nosso colega cirurgião plástico, é a reconstrução da mama, né? A reconstrução possibilitou para a mulher continuar a vida dela. Aquela mulher que se sentia mutilada, né, quando era retirado o órgão, agora ela faz a reconstrução, ela permite que ela tenha uma sexualidade normal, permite que ela tenha a vida normal. Quer dizer, o que a gente tem que deixar bem claro para a paciente é um caminho cheio de pedras, mas é um caminho que logo, logo a gente vai passar e nós estamos aqui para passar juntos. O médico, o psicólogo, toda a equipe está ali para ajudar ela. Então, eu acho que isso tem sido bem gratificante para as equipes que trabalham com pacientes com câncer, né? Isso mesmo. Adonias, a demanda por planos de saúde odontológico no Brasil cresceu 344% nos últimos 10 anos, segundo o Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo. No entanto, a concorrência fez explodir o número de queixas no PROCON. Quais são as queixas mais comuns, Adonias? Bom, as queixas, a gente tem que analisar... Eu saí de lá com dor de dente, que eu não, saí com dor de dente. Muitas vezes é o contrato que acaba não sendo tão claro, né? Se bem que hoje, né, todas as grandes operadoras, elas são obrigadas a confeccionar guia de leitura contratual. O que seria isso? Isso aí, na verdade, seria o passo a passo para aquele leigo realmente entender o que ele está comprando, aonde ele está entrando, quais são as cláusulas de permanência, qual é o direito dele, qual é a cobertura dele. A Agência Nacional de Saúde, ela, por sua vez, porque o PROCON eu vejo ele mais como um mediador, antes de chegar numa segunda esfera, né? A Agência Nacional de Saúde, por sua vez, ela é quem realmente fiscaliza nós como operadora. Eu falo isso para qualquer consumidor. Quer reclamar? Não reclame para a PROCON. Procure a Agência Nacional de Saúde. Por quê? Simples. As multas começam com 100 mil lá. Então, ninguém quer pôr a mão no bolso. Então, a gente responde de imediato quando acontece qualquer coisa nesse sentido. O PROCON é mais pirotecnia do que eficiência? Não seria pirotecnia, né? Recentemente, nós tivemos uma situação aqui no estado de São Paulo que aumentou 90% as queixas junto ao PROCON. Mas a gente tem que analisar naquela situação, teve um caso específico que aquela empresa Imbra quebrou e, dentre aqueles 90% de reclamação, 60% correspondia a ela, né? Então, não é que estourou naquele, né? Foi um caso pontual, né? Mas o PROCON, ele, por sua vez, até aqui em São Paulo tem algo muito legal que não existe em outros locais, que tem uma câmara técnica formada por dentista.
Isso para nós é muito bom como operadora, porque você, como consumidor comum, reclama de algum procedimento, quem vai analisar lá é um dentista, né? Não é um profissional comum. Então, a gente vai estar falando a mesma língua e ele vai, se a gente estiver correto naquilo que nós estamos defendendo, ele vai dar ganho de causa. Caso contrário, ele vai nos punir se estiver errado. Então, isso é muito legal. Isso não tem em outros lugares. Aqui em São Paulo já existe. Dr. Siwisch, nessa prevenção que o homem pode adotar para a sua prevenção com relação ao câncer de próstata, o exame de sangue, auxilia? Sim. É o PSA, né? PSA. Muito conhecido, antígeno prostático específico. Sim. É uma proteína específica da próstata, né? Então, a próstata que libera essa proteína, então ela pode ser dosada. No laboratório ele tem uma dosagem. Então, existe uma faixa normal. Quando ela está alterada, na verdade, não é só o câncer que altera. Tem outras causas também. Um processo inflamatório que altera a glândula pode elevar também. Né? Mas a elevação do PSA... ela está indicando que a próstata não está bem. Sim. Ou ela está aumentada de tamanho ou está com uma atividade maior. Né? Aí é necessário outros exames para comprovar que é um tumor, né? Que é um câncer. Mirna, as ações recentes ou as ações programadas para este Outubro Rosa pela Américas Amigas? Nós temos inúmeros parceiros, estamos atuando fazendo palestras. A nossa presidente, no momento, está no interior fazendo palestras em várias instituições para conscientizar da importância da mamografia. Estamos fazendo ações dentro das empresas parceiras. Estamos com esse lacinho, que é o lacinho da campanha, na internet, no painel de LED da Fiesp, nas empresas que estão conosco. Então, é importante, estamos com os lacinhos aqui na nossa vestimenta, é importante lembrar que a mamografia é muito importante. O seu não está mais do que rosa, já não? Já o do doutor Rogério está bem rosa. Tá bem o seu está mais... O meu é pink, mas ele está combinando aqui com o lacinho da Américas Amigas. Sim. Mas, de qualquer maneira, é uma manifestação... Sim. Muito importante de todos. Né? A Rayala já pediu que eu consiga uma gravata rosa para participar do programa. Isso. Então, dessa forma. Mirna Halley, falei nome? Correto? Falou corretamente. Correto. Eu agradeço a gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Doutor Rogério Felize, é sempre muito bom tê-lo aqui, grato. Obrigado. Também, da mesma forma, Adonias Alves. Muito obrigado. Grato pela presença. Doutor Siwisch Fujisaki. Sim, obrigado, Zincopé. Eu agradeço. Aprendemos o nome. Aprendi teu nome, pronunciei. Aprendi o teu também. Tá bom. Olha, quem recebe o livro Bem-Estar, Márcia Gomes da Lapa, Vânia Lemos da Cachoeirinha, e são 2 livros que nós entregamos hoje, né? Ok? Encerrando Gente que Fala, que tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, direção de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues Benebenê, na direção da Altivi, Alberto Luquete, na técnica James, Eduardo, Iago Matsumoto, Célio Teixeira, Arthur Endler. Na sequência Trianon, Marcos Calazans. Boa tarde.